Bom dia, meninada. Bom dia. Tranquilo? Paty, um dia você vai falar aqui, né, Paty? Eu sei. Não, né, Paty? Não é nada de advogado é esse. Vou falar. Isso aqui não. Cadê meu óculos? Toma. Quero meu óculos. Alguém tem algum assunto específico para ser tratado? Alguma pergunta? Não? Nenhuma? Hoje é a nossa terceira semana, né, Ian? É a terceira. As quartas-feiras. Terceira, quarta. Eu acho interessante essa casa, agora está com uma carga de dias, trabalhos de cura mediúnica, são 3, né? São 3. É a maior carga que nós temos todos os dias. É a maior? É a maior. Porque nós temos quarta, sexta e sábado. Sábado, né? É bastante... Fora a segunda também, que é a distribuição de comida para os moradores de rua não, também. Mas aí não é uma conotação de cura, né? Mas leva também, né? Sim, leva, mas não é a conotação, né? Não tem esse objetivo. O objetivo é alimentar, né? Agora, o Iacim Santana Parnaíba tem a maior concentração de cura dos nossos centros extra. Tá, Sônia? Quarta, sexta e sábado. Aqui dá uma flexibilização. Esse ar-condicionado não está funcionando, né? Ele está ventando. É porque está pegando o pessoal aqui, né? Eu acho que alguém não soube. Você sabe ligar isso aqui, Sônia? Ou dá para aquela menina ali e vê o que pode fazer. A minha sala lá está gelada, essa aqui está fria. Não está fria nada. É quente para dar. Isso, sim. Agora vai jogar nele. Põe no ar-condicionado, só. Porque não está funcionando o visor aqui, não dá para saber como é que ele está regulado, entendeu? Ué, e cadê a sua capacidade mediúnica? Você quer que eu conserte a plaquinha do cara? Não sei. Agora não vai nada. Agora a capacidade mediúnica para quebrar. Você pediu para mexer. Ligar de novo. Liga de novo. Ele fez barulho, mas não vai. Barulho também faz, quer? Isso eu sei. Então não está mal-humorado. Tentados, né? Só Jesus. Eu nunca fiquei mal-humorado. Não, imagina, que isso. Nasceu perfeita, né, Sônia? Um anjo santo, né, Sônia? Um anjo que desceu na terra. Então. Quem que entende desse ar? Marilda. Marilda. Só a pilha. Ou só se a pilha foi para o espaço. A Marilda está escondida atrás da porta. Como não? Essa pilha não aguenta, gente. Essa pilha não aguenta. Tem que ser... É pilha. É pilha? É pilha. Como que é a pilha? Olha lá, Sônia. Pega umas pilhas da sua. Vamos. Vou nem responder. Nós fomos. E ela faz cara de brava, sabe? Acha que me assusta, eu te conheço. Pode virar o seu bico aí. Só ela, viu, Laércio, para te aguentar. Como é que é? É só ela para te aguentar, coitadinha. É mãe, é a mestra. E não tá certo? Afinal de contas, é a secretária. Não, é secretária. A mulher, quando é mulher, é uma coisa, né? Esposa. Quando a gente transfere a esposa para ser secretária, elas xingam, não é? Não é assim que elas fazem? Agora já vi.
Mas mesmo assim, o monitor disso aqui tá zoado. Mas eu não sei em que modo ele tá. Vê se assim. A temperatura. Ah, sai embaixo frio aí. O problema tá ventando. Ele já tá. Não, ele não tá Se ventando. vai esfriar, Não, ele tá esfriando agora. Ó, tá não? Tá ventando? Tá ventando frio. Bom, meninada, quem quer saber do passado de vocês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora tá gerando. Agora gelou. Agora vou Agora tá gerando. Então vamos, cadê o meu óculos? Cadê meu óculos, Marília? Tá lá no carro. Você chegou. Tá no carro, tá no carro. A chave estava na frente. Pode deixar com você lá, deixa aí. Tá vendo? Aliviou agora. Onde vocês acham que... Tudo bem, Paulo? Tudo bem, e você? Tranquilo. Ô, Paulo, você tem algum mal nessa vida? Oi? Você sofre de algum mal nessa vida? Não, Não tem problema nenhum. aqueles desafios assim, né? Não, além dos desafios, os desafios são problemas? Não? Não, nunca houve problemas. Então você acha que você não tem problema? Não. Não. Esse desafio que você tem, Paulo, você acha que tá lá com ela? Eu falei, ele largou em cima da mesa. Na mesa. É em cima da mesa lá. Não, mas de qual mesa? Peraí. Lá no café. Né? Vai, a Sônia, vou resolver. Tem que ser, porque senão põe fogo no mundo, sabia? Você tem que arrumar problema para a Sônia, porque deixar a cabeça vazia, danou-se. Começa aí os pensamentos, aí entra um curto-circuito, aí a confusão está feita. Arruma confusão, deixa ela tocar. Paulo, então você acha que esses seus desafios, ele surgiu aonde? São problemas assim naturais, né, da vida, como Tá, mas isso surgiu aonde? relacionamentos, né, família, né? Essa é sua esposa? Minha esposa, né? Esposa. Você tem problema com sua esposa, não? Não. A senhora tem problema com seu marido? Os dois não tiram. São os desafios diários. Então, os desafios que você chama, os problemas que você chama de desafios, né? São E por que vocês dois estão juntos? Eles Nós ensinam. pedimos. Como é que é? Ah, então esse compromisso é do passado. Sim, Os problemas e desafios também. também. Onde é que vocês arrumaram isso? Vocês sabem mais ou menos onde é que vocês arrumaram isso? Isso aqui ficou pior, hein? Vidas passadas. Nossa senhora, agora que não vai agora. Bom, era esse que estava no teu carro. Não, tinha outro, tem outro lá. Tá no Agora porta-malas. de novo. Vai, Celeste. São desafios, tá? Desafios. Então, Paulo, quando você acha que surgiu isso? Onde surgiu isso? Sim, esses desafios. Primeiro, vocês dois estarem juntos, é um desafio. Sim, né? Nós decidimos caminhar juntos, né? E o amor que nós sentimos um pelo outro, né? O amor que o nosso pai plantou em nós um pelo outro. Então, acho que o amor é uma implantação. Sim, o que Deus colocou Pode plantar e pode também desimplantar. Sim, que Deus colocou em nós um pelo outro. Né? Você acha que Deus não se manifestou aqui em vocês, no seu livre-arbítrio, e então dentro das suas necessidades e das necessidades delas, vocês avaliaram, então essa avaliação é que surgiu aqui o desejo de reparar o que deve para o outro? Não, eu acho que está acima da nossa escolha. Está procurando ver se funciona. Está acima da nossa escolha, isso é. Melhor. Tá, vamos procurando outro. Tem um no porta-malas, Soninha. Oi? Tem um no porta-malas. Não,
tem lá. Tá no meio. Melhorou. Tá lá no porta-copo. Tá. Então, Paulo, você acha que essa fato de vocês estarem juntos hoje, né, É um vocês... desígnio de Deus Um mesmo. desígnio de Deus ou um desígnio das leis naturais? Sim. As leis da evolução, né? Porque aqui Jesus vem tratar desse assunto assim, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estão juntos, né? Se um desconfia do outro, aqui está a prova dos 9. Quantas vezes vai apagar a luz, né? E os dois vão estar ali à mercê da confiança do outro. Né? Vamos ver o que diz o Evangelho sobre isso, né? Vamos lá. Então, Evangelho. Então, estamos aqui, Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, né? Você disse que tem lá os desafios. Os desafios aqui vão trazer aqui para as aflições. Causas anteriores das aflições. Mas se amares nesta vida, de que o homem é a própria causa, também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parece golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família, assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar. Os revés da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram os infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Parar um pouco por aqui e trazer aqui para nós uma análise do que aconteceu aqui no estado de Minas Gerais. Né? O que aconteceu ali? Qual a lição tirada ali? Você acha que existe uma justiça ali? Existe? Porque tem crianças ali, né? Tem as plantas, né? Os recursos naturais, tem lá alguns aposentados, alguém que foi lá fazer um lanche, foi almoçar, né? No refeitório, de repente foi embora. Bom, no pensar comum, existe um culpado ali, não é? Existe um culpado e existe então uma injustiça, né? O que busco aqui, todas as portas que se abrem aqui, todos os pensamentos que são emitidos é em busca da justiça. Porém, eu não vim cumprir a lei, eu não vim cumprir a lei, mas... Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei, mas cumpri-la, né? Jesus. Ele também vai nos dizer que não existe uma folha de uma árvore que não caia, que não tenha o consentimento de Deus. Né? Ele fala sobre isso. Então, logo nós observamos que não existe injustiça ali. O que existe ali é a aplicação da justiça. Né? De uma outra... da mão dela desliga. Deixa quieto. Né? Então, aí perderam os maridos, os filhos, pai, mãe, essa comoção toda. Se formos buscar aqui a aplicação disso aqui para o futuro, você veja que as leis, os nossos legisladores começaram a mudar o seu pensamento. Vão ter que alterar a forma de segurança, a forma de agir. Logo, os trabalhadores futuros também irão ter mais segurança. A própria logística, o layout da planta, eu nunca vi fazer uma barragem, né, um ambiente mais alto, e abaixo dela fazer refeitório.
a administração, o ciclo de pessoas. Se corre o risco de cair ou de romper, elimina isto, né? É uma questão aqui de inteligência, de valorização da vida, né? Poderia ser poupado essas vidas, poderia. Mas para o grau de envolvimento, o grau de evolução que os nossos políticos têm, os nossos engenheiros veem o outro, então precisa alguém pagar por isto. A justiça está sendo feita para que tenha renovação, né? Mesmo os dirigentes, a parte administrativa, a presidência, as diretorias, os tribunais americanos já colocaram, começaram a aceitar as ações de investidores que perderam, foram lesados por um ato de administração, por economizar algumas moedas, colocou em risco em um único dia. Essa empresa perdeu 71 bilhões em um único dia, né? A Petrobras, quando teve aquela má administração, os tribunais americanos receberam lá as ações dos investidores que foram lesados pela má administração, né? Pela forma de que essa sociedade escolheu as suas autoridades, e nós pagamos. Nós, porque ela é nossa, né? Ela não tem um dono único, é um dono. Quem é o dono da Petrobras? São os brasileiros, né? Então, os brasileiros, nós pagamos 5 bilhões de dólares para que as ações não fossem à frente, distribuísse aqui entre os acionistas. Então aqui você começa a mudar, você começa a escolher melhor os seus administradores. As ideologias, você começa a analisar isso aqui. O Brasil é um país tão rico, eu tenho que pagar 6 mil e poucos reais de uma escola de uma filha de 4 anos. Né? Por que isso? Muitas vezes tem que andar de carro blindado. Nós somos o quinto maior país em extensão de terra no mundo. Por que nós temos favelas? Alguma coisa está errada. Por que nós temos pessoas que não têm um pedaço de terra para enterrar o seu próprio corpo? Alguma coisa está errada. Então, as nações nascem com suas características, elas desenvolvem e encontram aqui os seus meios. Não é copiar dos outros. A estrutura de uma carta de Constituição da França serve para a França, para as necessidades da França. Não serve para nossas necessidades. Nós temos um clima diferente, extensão de terra diferente, nós temos cultura diferente. Agora, implantar o que nós temos lá, que tem-se lá, aqui, implantar o sistema florestal da Suíça no Brasil. A Suíça não tem favelas. Nós temos. Então precisa pensar alguma coisa, e essa situação começa a mexer. Né? Começa a mexer. E aqui nós nos modificamos. E aqui é tudo a atuação da lei. Que lei? Lei da justiça. Mas, deixa eu fazer uma Pois não. pergunta. Quando ocorre assim, essas mortes em massa, né? Como, por exemplo, determinado avião que cai, as pessoas morrem, como aconteceu agora em Minas, essas pessoas têm uma ligação uma com a outra de outras vidas, por isso que juntam tudo. São as falanges, né? São as falanges. Se você pegar lá a situação, a família inteirinha estava pronta para morrer, uma filhinha de 2 anos, 3 anos, começa a gritar, apontar onde vem a quebradeira para a mãe. Né? Só deu tempo da mãe pegar a filha e se livrar. Né? Eram para participar daquilo, mas a lei da justiça não permitiu que perdesse a vida. Perdesse os bens materiais, mas a vida não. Mas aí estaria prestes a fazer isso. Né? Mas aí,
desculpa até fazer uma adendo, existe a condição que você falou, o merecimento de alguma atitude ou ação dessas duas pessoas que escaparam. Então, independente de ter toda essa questão da lei de uma coletividade, a ação de cada um pode reverter alguma situação. Pode sim, né? pode. A lei de ação e reação. Às vezes você também está naquele bolo, e teoricamente aquele seria seu momento de desencarne, mas se você fez algumas ações boas ou corrigiu o que precisava, talvez não seja sua hora. Diz os Espíritos que na estrutura divina, né, coordenada por Jesus, existe o departamento de amor, que é o que abrange. Né? Tem um ser que vivenciou, o único ser que pronunciou essa palavra, que falou desse departamento, a primeira vez na humanidade foi há 2000 anos atrás. Jesus foi a primeira vez, Jesus que trouxe isso aqui. A partir daqui as coisas começaram a ampliar no raciocínio humano, na razão humana, e hoje os Espíritos nos falam que o departamento de justiça é um adendo do departamento do amor. Né? Então, quando você está endividado com o departamento do amor, ela entrega a carta de cobrança ao departamento de justiça. Tem o terceiro prédio, que é o departamento de misericórdia. Tem o de amor, justiça e misericórdia. Então, nesse caso, trazendo aqui para uma correlação bastante simplista, diz os Espíritos que quando o cidadão está endividado, é emitido, como é do mesmo departamento, né, um apêndice apenas, departamento de justiça. O amor entrega o seu amado à justiça. E a justiça vai à cobrança. Mas o respeito pela vida é tão grande, o respeito pelas leis são tão grande, que na execução da pena, os agentes, e aqui os agentes vão às leis naturais, né? Eles, quando encontram o endividado, na execução da pena, existe em observação, na última linha, escrito assim: se encontrares o endividado em atividade nobre, suspenda a cobrança da dívida por tempo indeterminado. Dá uma boa ação para essa pessoa. Exato. Mesmo aqui você aprende isso aqui é os cânceres, né? As patologias. Né? Então, essas restrições que nós temos da subjugação por seres de intervenção mental extrafísica. Então, no caso dessa senhora e dessa criança, a ação de uma vai com a outra, ou no meio em que estavam, né? Eram para desencarnar juntas, mas modificou alguma coisa ali, né? Que o Departamento de Justiça, na hora da execução da pena, retira. O Departamento de Misericórdia fez com que a criança visse, olhasse pela janela, chamasse a atenção da mãe e desse tempo de que a mãe colocasse ela no colo e saísse da lei da ação, da distribuição daquela massa de terra, água, mineral, enfim. Então, essas são as causas do passado. E por mais que tenha sido assim, uma programação, né, do Departamento da Justiça, quando essas pessoas que mereciam desencarnar, como que elas ficam? Elas não aceitam? O fato de você entender a justiça ou não, isso não é do Departamento da Justiça, mas é o Departamento de Educação. Mesmo que for programado, Sim, mesmo que... o Departamento de Educação. Você está passando por isso, então a educação chegará pela dor e você vai aprender por que está passando por isso. Mesma coisa com câncer. Por que o câncer surge? Ao invés da pessoa aceitar ou não. Não digo nem aceitar, mas compreender. Tem que entender isso aqui. O objetivo da dor é fazer com que você entenda. A partir do momento que você entendeu, você vai
mudar. se refazer, não é? E assim, a vida te dá as chances de mudar Sim. pelo amor. Né? Exato, Porque todas. nós todos somos muito teimosos Todas. e insistimos não mudar. Então, chega uma hora que as nossas escolhas nos levam a mudar pela dor e não pelo amor. Isso Quer dizer, não é. Quando você pega uma estrutura de um câncer, o que é um câncer? Revolta das células. É um corpo altamente ácido, né? Que permitiu que a inflamação e a infecção chegasse ali. Há um combate contínuo do sistema imunológico, tentando manter isso aqui. Mas você insiste, você está em rota de colisão. Né? Faz a opção de continuar. Exato, você vai de rota de colisão. A célula diz, olha, se toda a nossa sinalização não tomar providência, cria um motim. Né? E as células dizem, olha, na rota que você vai, a justiça divina, você vai para o abismo. Né? Cria um motim, cria uma dor. E quando cria a dor, aí você vai querer tratar os sintomas, né? Que é a infecção, a inflamação, a desorganização celular. Mas você não busca a causa. Olha, né? Tanto é que se você, por essa dor, você encontrou uma forma de você entender isso, né? E quase sempre os cânceres vêm da parte genética. Né? Tem uns cânceres da parte genética. E aqui Jesus vai dizer, olha, o espírito é livre e ele busca os seus interesses. Né? Honrai pai e mãe. Ame esses caras, ame os seus antepassados. Se você não amar os seus antepassados, não valorizar suas raízes, seus troncos, você tem débito. E a insatisfação que você nutre pela sua família, os genes do câncer vai ser contaminado e vai estourar. É um gatilho que vai ser puxado e logo o câncer de próstata, fígado, cérebro, enfim, vai aparecer. Certo? Quando você entende isto, os cânceres por si só morrem. Né? Ercio, Pois deixa não. eu te falar. Nesse honrar vai buscar o respeito, você respeitar a pessoa, tranquilo. Mas você não precisa ficar aí lá lambendo ele, mesmo que ele não ligue pra você. Concorda? Porque, por exemplo, meus pais não ligam, nunca ligaram. Minha mãe afirma, desde que eu nasci, que ela esperou 5 dias após a última data que o médico deu, para ir até o médico. Para ter certeza que eu tinha morrido. Ela não queria que eu nascesse. Entendeu? E na vida toda, esses 40 anos que eu tenho, nunca ligou. Entendeu? Eu sempre tento, sabe? Sinceramente, eu tento até o máximo. Ir atrás, fazer a minha parte. Só que sempre te trata como se fosse um Zé Ninguém. Chega uma hora que você cansa. Entendeu? E eu estou honrando, eu estou fazendo a minha parte, mas não tenho esse retorno. Eu estou certa. Mas você não está aqui tentando fazer uma barganha, não uma troca, não? Não sei. Como assim uma barganha? Está tentando trocar, não? Sentimentos? Justificar Buscar um mais pelo amor outro. dela. Não, eu te dou desde que você me dê. E amar não é isso. Não. Eu tento de qualquer forma, sinceramente. É você amar. E como é que você ama? Do jeito que eu fui ensinada. Como é que você foi Foi ensinada? da mesma forma. Como é que você foi ensinada Eles me a amaram. amar? Hã? Da mesma forma que eles me amaram. E como é que você foi? Você foi amar, você foi ensinado a amar trocando, né? Não sei. Eu lhe amo desde que você me ame. Não. Então onde é que está o erro? Ele tem o direito de lhe amar ou não. Eu tive esse problema Só um minuto, só continuar aqui. Se abrir, a gente termina. Onde é que está o erro aqui? Então, seria melhor aqui você procurar onde é que está o erro. Porque, pelo que você expôs, você continuará amando sua mãe desde que ela lhe ame. Então, a partir do momento que você tentou amar, mas ela não correspondeu a você, criou barreiras. Isso aqui é troca. Porque quem ama, ama de forma incondicional. Não está junto, não precisa ligar.
mas lembra dela na madrugada. Sim, não, essa parte eu faço. Eu não quero aqui coisificar, né? O amor é muito sublime. Ela tem outras formas de Mas aparecer. eu estou falando assim, não ir buscar, não ficar para trás. Nas minhas orações sempre eles estão. Sim, mas como é que eles estão? Eu sempre agradeço a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, olha. Né? Se não fosse o papai, o esperma no papai, você não estaria aqui. Se não fosse o óvulo da mamãe, você não estaria aqui. O útero, né? Então, por maior que seja a atitude da sua mãe, de forma de não reconhecer a sua vida, você tem aqui o direito de reconhecer a vida em plenitude, inclusive a vida de gratidão. Os caras trouxeram você do mundo espiritual para cá. Eles se comprometeram aqui de fazer investimento genético, talvez não fazer investimento afetivo. Eles têm o direito. Né? Eles têm o direito de fazer investimento genético. Né? Mas investimento afetivo, ainda não sou capaz de fazer. Né? Quando Jesus vai tocar numa questão, ele fecha a Bíblia. Eu tive ontem um pouco mais de tempo e vi o Valdomiro, vi lá o Edir mais cedo, os religionários falar sobre o poder da fé, da Bíblia. Eu vejo, quando tem tempo eu vejo. Ele tem lá o apelo ao dinheiro, né? Agora o Valdomiro é uma marreta, né? É um martelo, né? Então qualquer problema em nome de Deus, deslamarreta. As portas. Uma simbologia dele. Né? Então, fui ver. Então tem toda uma questão aqui, né, de prisão do grande consciente, do consciente coletivo, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E essas meninadas, quando perguntam para ele, quem você é? Não, eu sou cristão. Você tem certeza que você é cristão? O que é ser cristão para você? Se você fosse cristão para você, você ia entender que esse carinha aqui, ó, quando fez 30 anos, ele vai na sinagoga de Nazaré, ele era judeu, vai na sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías, as profecias de Isaías, lê, fala da boa nova, fala do enviado, fala de si mesmo, não se apresenta aqui como... Mas ele diz o seguinte, esse livro se encerra aqui, a partir daqui será a boa nova, será o evangelho. Então essa meninada, elas estão ainda linkadas a um passado, não entenderam, né? Não aceitaram esse cidadão como o grande médico das almas, né? Não entenderam a sua mensagem ainda. E você pega grandes comandantes do passado, como o Edir Macedo, se pegar a parte anterior do Edir Macedo, você vai encontrar o Papa Gregório VI. O Edir Macedo é Gregório VI reencarnado. Tá? Não mais a parte bélica, mas aqui ainda movimentando milhões, né, de pessoas. Ele vai tentar voltar no Evangelho, ele não tem aqui, não tem aptidão, ele achou uma barreira muito transponível, então ele volta aqui, cria uma organização que é semelhança, Igreja Universal ou Igreja Católica, ambas têm o mesmo sentido. Né? Católicas é Igreja do Povo, de todas as nações. E Igreja Universal, idem. Então ele começa a criar aqui e amplia o poder em cima da Bíblia, mas ele oculta o Evangelho. Ele inverte o entendimento. Sim. Ele materializa o entendimento espiritual. Sim. Essa Né? E aqui eu comando, né? E acaba. E aqui eu comando. E aqui eu tenho a mesma infraestrutura papal, eu recrio. Né? Então, mas sua atuação vale muito para quem está ainda nessa faixa, que não entendeu. Né? Ou ele poderia intervir aqui
para uma questão mais libertadora. Né? Ele não entrou por aqui, mas ele entrou na movimentação das forças psíquicas. Né? Quando você vai encontrar aqui o caso João de Deus, você vai encontrar ali um médium imbuído de resgatar as perversidades. É que o brasileiro não tem a cultura da leitura. Né? Vai ficar aqui apenas na mensagem verbal. Né? Mas quando você vai ler a infraestrutura criada por Dom Inácio de Loyola, né? Na questão da Santa Inquisição, na estrutura da Igreja Católica, né? A perversidade, a maldade que foi implantada, a falta de respeito a outras culturas. Né? Então ele vem justamente desse meio, dessa grande nação, com o espírito de se restaurar, utiliza a mediunidade, os campos da espiritualidade em prol dos necessitados, dos famintos, dos nus, dos prisioneiros, dos doentes. E aqui o vício do poder, ele não teve filtro para tirar. Ele não conseguiu seguir na opção de não errar de novo. Exato, né? Então ele continua aqui. A mesma coisa está acontecendo com o nosso irmão, o Edir Macedo. Né? Veio com esse grande poder, esse grande poder de interferência, né? De manobra, mas aqui falido novamente. O próprio Lula é outro exemplo, né, de uma encarnação que veio para corrigir. O Lula é outro. A Dilma. A Dilma, se você pegar a encarnação anterior da Dilma, você vai encontrar a Dona Maria Louca. É Maria Louca, Antônia? Rainha. Maria. Antonieta, não é? Não, a Antonieta não era louca, não. Quem que era louca? É Maria... Não. Antonieta que era louca. Sim. Então, você vai encontrar esse personagem completamente louco. Você pega isso aqui, né, quando você vê uma entrevista da Dilma, né, vê a conexão racional dela, há uma dicotomia, há uma quebra ali. Né? O raciocínio lógico dela é quebrado. Terá que passar aqui por algumas encarnações até que venha a ser reconectado. Aí você tem um pensamento lógico, né? Racional, lúcido, né? E quando você está imbuído aqui em outras mentes, aí você tem um pensamento translúcido, né? A sua lucidez transcende aquilo que você está falando nesse momento. Diga, linda. Então você, e a mamãe, e o papai? Eu? Sim. Então, é o que eu estou falando para ela. A minha linha de pensamento, eu entendi o que você falou e é o que eu penso mesmo. O honrar, né, que é o bíblico, eu faço. Entendeu? Está fazendo a minha parte. O honrar não é bíblico, hein? Honrar não é bíblico. Então, mas, né, honrar pai e mãe... E de onde é honrar pai e mãe? Eu tento fazer honrar. Onde está honrar pai e mãe? Não, você me corrigiu, não é, então não é. Evangelho. Eu não li a Bíblia inteira para mim poder discutir com você. Você falou para falar. Honrar pai e mãe é evangelho. É assim. Honrar pai e mãe é do evangelho, viu, filha? O evangelho não tem nem ponto, nem uma vírgula, dizer agrida, transgrida, mate, fale em exército. A Bíblia fala em 283 vezes mate. Primeiro que os 10 mandamentos, ele vai... O primeiro mandamento dos 10 mandamentos já entra em exclusão. Eu sou o teu... Olha como é que é. Eu sou o Senhor teu Deus, que lhe retirei da terra da servidão. E aqui ele vai, né? Quando pegam o primeiro mandamento, você já tem um inimigo, né? Quem é o inimigo do povo que vai cumprir o primeiro mandamento? Dos 10.
os egípcios. É Jesus que inclui os egípcios como uma nação, filho de Deus. A Bíblia não. Percebe, linda? Aí quando você vê a saga de Moisés, não sei das quantas, o grande público, quem não estudou, vai fazer uma confusão, é um samba do crioulo doido. Na vestimenta, né? E vão se achar o supra-sumo de todas as raças. Então, esse negrinho que estava aqui, esse carinha foi sacerdote. Onde? Lá na Etiópia. Onde nasce o Egito? As grandes nações nascem na Etiópia. É uma tribo que existe na Etiópia, brigam, e nessa divisão, uma sai, vai fundar a Índia, e o outro desce e funda os egípcios. Existia outra nação que recebeu direto da espiritualidade as leis de comportamento para o povo? Existiu. Você lembra do 10º mandamento que Deus fez com que Moisés escrevesse isso na pedra? Lembra disso aqui? Existia uma nação antes do dia. Código de Hammurabi, onde hoje está Iraque. A pedra? Não está no Egito. Não a pedra, mas nasceu foi é o Código de Hammurabi, é o rei Hammurabi. Então, antes de Moisés, existia isso aqui. Agora, por que não se leva em consideração essa orientação, essa impregnação dessas mensagens pelo Código de Hammurabi? Mas vai chegar até nós aqui através de Moisés. Por quê? Isso aqui é um trabalho bíblico. Quem conhece aqui alguma nação, alguns templos aqui budistas? O que você conhece do budismo? Qual templo? Templo? Sim. Templo Zulai. Zulai. Aquele templo Zulai, o que você acha daquele templo Zulai? Qual a finalidade dele ali? Meditação. Meditação, só isso? Nas linhas subliminares você não lê nada, né? Não, eu só fui conhecê-lo, não fui conhecê-lo. Ah, tá. Então, ali é a forma de propagar o sistema político chinês. Ali não é o japonês. Ali é a demonstração do partido político, Partido Comunista Chinês. Mostra a sua perfeição, mas ensinamento aprofundado não tem nada. Aí todo mundo vai para o grande público. Então precisamos entender então quais são as ofertas. Não existe almoço de graça. Não existe jantar de graça. Existe um porquê. Por que está ali? Para que nós possamos aceitar a cultura chinesa. E como é que eu introduzo isso? Mostrando que enche o sol, é bonito. A religião. A Rede Globo está quebrando. Por que a Rede Globo está quebrando? As pessoas estão percebendo. Hã? As pessoas estão percebendo a manipulação. Está de errado. Ela sempre fez. Ela está quebrando porque não existe mais a briga militar. Essa briga política de direita e esquerda já não existe mais. Quando os americanos levavam a Globo, né, para implantar aqui a sua cultura. Os seus filmes, hoje já desenvolveu isso aqui, mas ela criaram um substituto a isso. A Google de onde que é? A empresa Google. De onde que é? Americana, não é? Substituiu a Globo. Facebook, americano. Substituiu a Globo. E aqui eu já não tenho mais nas colônias a forma de manipular, mas eu troco para o próprio quintal.
E aqui eu tenho tecnologia de manipulação. Ou de fazer com que você pense da minha forma. Entendeu, filha? Alguma pergunta nesse sentido ou não? Diga. Não, eu estou pensando no seguinte, nesse último desastre, né? Das barragens lá, dos rejeitos, está realmente um horror, né? Tanta gente morreu, está desaparecida, que está falando. Mas o problema de Mariana foi um indício. Não melhorou nada. Mas não, agora tem. Não atinaram. Mas eles não perderam o dinheiro como perderam agora. Pois é, foi pequeno demais para a grande maioria entender que é preciso fazer o que agora estão pretendendo. Se tivesse aprendido a lição lá atrás, não teria acontecido agora. Não aprendeu, volta a acontecer. Se não aprendeu, volta a repetir. Tentativa e erro. Exato. Então você vai evoluir por erros e acertos. Tudo está dentro da lei. Porque causa revolta da gente. Não pode ter revolta. Essa semana eu tive. Nesse sentido de ser. No domingo mas eu tive. aconteceu há 3 anos atrás, foi um horror, quer dizer, se falou isso na Globo e nas demais então, olha. E agora, 1000 vezes. Então, se tivesse escolhido a senhora como representante das forças políticas, a senhora não teria, esse caso não teria aceito como uma casualidade, o caso de Mariana. Tá? E não teríamos acontecido isso aqui, porque a senhora já teria ser corrigido. Mas o seu pensamento não foi o pensamento dos que nós escolhemos como nosso representante. E aqui vai cair em nossas costas novamente. Primeiro que há aqui um equívoco, com a tecnologia que já temos, nós mandarmos minério para ser transformado em matéria, em aço lá fora. Não faz sentido isso aqui. Não faz sentido. Tá? Gente, são 400 milhões de toneladas de minério por ano. Você sabe o que é isso em 10 anos? 50 anos. Por que não coloca fábricas e não manda isso aqui e já os vegadores prontos? Porque às vezes uma atitude isolada, uma decisão, uma opção isolada, prefiro ganhar mais dinheiro sozinho mandando para fora do que beneficiar aqui. Aí a moral dessa história, as pequenas atitudes de cada um também influenciam na situação do todo. Não, é assim, olha. Carajás, eu gosto muito daquele cidadão, o Enéas. Né? Então você pega no cascalho, junto com o cascalho de ferro, de todos os minerais, eu posso ali separar. Eu ia citar alguns nomes aqui, para não ser passivo do processo, eu vou me conter. Né? Eu vou dar os indícios para vocês. Então, quando você pega todos os minerais junto e manda lá fora para separarem, então eu vendo isso aqui como minério de ferro, mais barato. Só que ali você vai ouro, manganês, ali você vai nióbio, vai aqui os grafite, né? O grafite. Hoje quem mais produz grafite no mundo, sabe quem é? Os americanos. Você compra pela internet. Os americanos têm grafite? Onde é que está o grafite? E como é que chegou lá? Hã? Nós mandamos para lá. Como que nós mandamos para lá? Pelo minério de ferro, menina. Na verdade, Nós mandamos bilhões e bilhões de dólares para os japoneses, em Carajás, mandando para lá o minério de eles ferro. estão tratando a gente como se nós fôssemos Não, colônia, linda, não né? estão tratando, nós deixamos. Então, mas como se a gente fosse
colônias. Não é o problema é deles. Então, O problema não é deles, filha. Quem criou as empresas não foram eles. eu entendi isso. Eu tô falando assim, parece Mas que não a gente culpe ainda- eles, viu? Parece que nós somos Não, colônias. Né? linda, não culpe eles. Eu entendi que Então, somos- não diga, eles nos tratam. Nós nos tratamos como Exato. nós permitimos. Então, Nós somos permissivos. vá para casa, pense no assunto, né? Coloque seu devido lugar na primeira pessoa, né? Certo? E aqui reflita. Seja um polo de questionamento. Não te faça barulho. A menina foi lá, não foi rezar, não foi? Para quem você foi lá? Foi rezar para conhecer, né? Bonito, tem toda uma harmonia visual, uma harmonia arquitetônica, né? Poxa, que coisa séria, né? Algum questionamento nesse sentido ou não? Não? O senhor quer perguntar alguma coisa? Não, simplesmente tirando de lado o problema financeiro, nós teríamos capacidade de beneficiar todas as mulheres a ponto de extrair todas as substâncias que realmente são valiosas e de interesse direto para a nossa indústria. Será que nós teríamos capacidade de fazer isso, tanto física como economicamente? Se você não tem, você compra, aluga, se junta, faz sociedade. Você não pode fazer essa movimentação predatória. As próprias indústrias lá fora se implantariam aqui. Sim. Isso é predatório. Fator econômico. Aqui no fator econômico, quando foram vender a Vale Rio Doce, quem comprou a Vale Rio Doce? Quem vendeu foi Fernando Henrique, né? Fernando Henrique vendeu. Quem comprou? O país que tem maior recurso. Sim, mas quem comprou? Acho que foi o americano. Quem? Jorge Soros. Exatamente isso aqui. Um dos maiores acumuladores de fortuna. Né? O narco é o dono da Vale. Especulador sem estudo. Vai colocar aqui implantação? Não. Se eu sou dono, amplia aqui os navios. Onde eu vou Compra, ganhar mais, cara. né? Claro. Na verdade, onde eu vou ganhar Eu mais. levo para lá e lá faz o que quiser. Esse negócio de Carajás, as jazidas de ouro, diamante, né, que foram mandados para outras nações aí, eles não têm tradição de mexer com aço, com ferro. Mas eu compro tudo em forma de ferro, o minério ficou mais barato, e aqui você me entrega o que eu quero. Vai junto. Né? A Sônia, esses dias, me disse assim, lá na Receita Federal, foi lá uma amiga nossa, no Porto de Santos, um carinha apareceu lá e disse, olha, aqui tem lá os sucatas, são peças velhas de um carro. Não, partes e peças do veículo. Então, partes e peças do veículo, o sucata velha. Não. Eram novas, já sabia que era nova. Estava declarada como nova. Então, mas o que vinha? Oi? O que veio? Um carro montado. Então, é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Pega um questionário nosso, numa escola, cadê a professora? Cadê o professor aqui? Pega um questionário nosso, aqui de um aluno nosso, uma prova dele. Se você analisar friamente ali, o cidadão é classificado como um dos piores bandidos. Qualquer questionário você vai fazer. Porque você é classificado, ali está a ideologia do terceiro mundo. Você é classificado como tal. Aí você terá que provar que não. Pega um questionário nosso e um questionário americano. São totalmente diferentes, canadense. Aqui você coloca o cidadão como primeiro mundo. Se você não se comportar como primeiro mundo, a lei entra aí
age. Aqui é o contrário. Essa mentalidade que precisa ser entendida. Pega uma ficha de emprego, solicitação de emprego. São tanta baboseira. Quer saber se você tem fimose, se você tem hemorroidas, quantas crises de hemorroida teve, qual foi a última crise. É o mesmo caso, as pessoas depois de 50 anos não podem trabalhar. Como é que é? Você faz 45 anos, você não pode mais trabalhar. Quem disse que você não pode trabalhar? Minha filha... Porque assim, eles não contratam. Não, minha linda, não é eles não, somos nós, hein? Esse carinha disse assim, ó, meu pai até hoje trabalha. Então, muito lugar você vê mesmo. Então, Mas será se que eu você tenho quer 45 anos? trabalhar Já pensou se esse cara acreditasse? Sim, filho, eu tenho 55. Se eu acreditasse em ideologia, eu estaria morto. Eu não vou acreditar no que os outros me dizem. Eu vou acreditar no que eu sinto. Tá bom, linda? Então, não acredite nos outros. Acredite em si. Existe um milagre? Existe. Desde que você... Não, desde que você... faça. Mas aqui nos ensina que a gente tem que ir para a igreja e ficar lá e dizer, aleluia, aleluia, manda meu milagre aqui que eu estou precisando. E se não ouvir lá, nos ensina a ter pulmão bom. Gritar cada vez mais, né? Uma hora. Então não podem duvidar. A criar a lei de silêncio, né? A criar a lei de silêncio para controlar isso aqui. Aí a bagunça não está nada. Agora você tem aqui, tem gente que não tem lugar para ter um cachorro. Ou nunca tiveram nas suas terras, não tem. Aí cria uma legislação, né? Essa legislação que tem lá, porque os nossos parlamentares, muitas vezes, têm a preguiça, né? Eu acho que quem ensinou isso foi a internet, né, Sônia? O colo, salve cola, como é que é? É, mais ou menos isso aqui. Então, copia e cola. Então, eles vão lá, copiam o que está lá fora e trazem aqui e cola. Copia e cola, né? Aí fica essa carta de retalho danada, que você não entende. Aí você pega a legislação de São Paulo, autoriza a construção de apartamento de 20 metros quadrados. Por quê? Está engessado. As ruas não passam 2 carros. Não tem calçada. Por quê? Copiaram o que está lá fora, né? Qual a extensão disso aqui? Foi o caminho mais fácil. Qual a extensão disso aqui? Aí você... Paramos por aqui, meninada? Paramos, dona Maria? Olha ali, dona Luzia. Ainda nada. É só uma questão de tempo. Vamos pedir a Jesus nos abençoe? Abençoe essa casa humilde, simples. Abençoe essa grande nação, né? Que nós possamos amar nossa família, cuidar da nossa família. A família não é só que estão encarnados, nós estamos desencarnados também. Por isso que não reze para seus pais, suas mães morrerem rápido, para você ficar livre de dar o banho deles, não. Né? Nem o acolhimento, nem a comida. Então, reze por todos que estão do outro lado. Papai, mamãe, vovó, vovô, irmãos, tios, primos. Pedir ao mestre amigo que nos auxilie.
nos dando esclarecimento. E como viver melhor. Que abra nossos olhos, que abra nosso entendimento. Como viver melhor e com maior sabedoria. Mestre amado, no outrora, deixamos o mundo impregnado com as nossas ações. Quase sempre envolvido na maledicência, na carnificina, na guerra, na destruição. Mas hoje, amigo, recorro às tuas benesses do Evangelho puro, de amor e concórdia. E queremos impregnar as nossas ações no conforto da paz, na harmonia, na concórdia, balsamizando as feridas que abrimos outrora. Não nos negamos, Jesus, a planificar o nosso caminho para os dias de amanhã. Mas precisamos, Mestre, da tua colaboração, da tua interferência em nosso modo de viver hoje. Amigo, imortalizado pelas ações, ensina-nos a sermos maiores em espíritos, grande em atitude, farol em sabedoria. Sê conosco, Jesus, hoje e por toda a eternidade. Gratidão por respeitar as nossas mazelas e pequenez, mas nos doar as energias, sabedorias, no dia de hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado.